combinação de códigos que são gerados, né? Que é definido pelo módulo. Então lá eu tenho códigos. O que eu vou falar, evidentemente, está dentro do OBD. Então a nossa linguagem é OBD. O que você fala? Eu falo russo, então russo. Eu posso falar russo, posso falar inglês, posso falar espanhol. Não. Eu tenho que ter um padrão. Qual é o padrão? OBD. Amanhã eu vou falar bem sobre esse OBD. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o padrão OBD2, EOBD. Alguém sabe o que é EOBD? Tem a letra E aqui na frente, ó. Esse E significa, é o mesmo OBD, só que este aqui é aplicado na Europa, esse é aplicado nos Estados Unidos, por exemplo, na América, né? Este daqui, OBD também, só que é BR, Brasil, fase 1, Brasil, fase 2, mas todos são OBD, ou seja, todos são o mesmo padrão, com algumas diferenças de regiões. Então, se eu pegar um padrão OBD dos Estados Unidos e comparar com o nosso padrão OBD Brasil, existem algumas diferenças. Nós somos diferentes. Brasil é diferente, porque o Brasil tem algo que é diferente do resto do mundo, que se chama álcool. O resto do mundo não utiliza álcool como combustível. Então, aqui tem mais. A coluna vertebral do sistema é igual. Assim como eu vou na Rússia, como eu vou no Japão, como eu for na China, a coluna vertebral é a mesma. Assim como na Europa. Por exemplo, na Europa tem muito GNV, nós não temos GNV. Nós temos, mas não na escala que tem na Europa. Na Europa ele tem numa escala, como nós temos aqui no Brasil, o álcool. Tá? Então, estou falando de códigos de padrões, né? Então, vamos lá. Temos um carro, temos um scanner, ligamos o scanner, a lâmpada está acesa ou está apagada lá no painel, motor funcionando? Está acesa, está acesa. Se tem código de falha, está acesa. Ou pode estar apagada, só está na memória, né? Então, a lâmpada acesa ou apagada não significa muita coisa. Significa que está presente ou não está presente, né? Então tem lá um código de falha, P0131. O que é isso? Vocês não são obrigados a ter a tabela na cabeça, vocês vão procurar numa tabela, né? Porque o que está faltando para vocês para falar o que é isso, é o texto embaixo. Se eu colocar o texto, vocês são capazes de me dizer qual é o problema? Vamos lá, eu vou colocar o texto. Está lá. P0131, o texto é: baixa voltagem no circuito sensor O2, sensor 1. O que é isso? O que eu devo de fazer? Eu tenho o scanner que eu paguei caro, eu tenho o carro que está com problema, que vai me dar dinheiro para me pagar o scanner que eu comprei. Então veja o processo todinho. Eu estou no meio dessa história. Ou eu ganho dinheiro corretamente, ou eu vou perder um monte de dinheiro. E talvez até vou perder o cliente. Por quê? Porque eu não estou conseguindo saber o que é aquilo ali. E por que vocês não estão conseguindo saber o que é aquilo ali? Faz de conta que vocês todos são donos da mesma oficina e o carro está aqui. O que vocês fariam? Eles conversariam entre vocês. O que vocês acham? O que eu faço? Se a voltagem está baixa, então a mistura está pobre. Então tem que descobrir o porquê que a mistura está pobre. É uma opinião, é um caminho. Mas pode ser um problema na sonda também. Concorda com ele ou não? Eu já tirei, já não estou pensando na sonda. Para mim a sonda está boa, o problema é no circuito. Eu também acho isso. Eu acho que a mistura em si, se está pobre ou rica, não interfere, porque a voltagem da sonda é referente à elétrica. A voltagem da sonda? Da sonda lâmpada. O que tem? É referente à elétrica e não à mistura. É uma outra opinião. Mas independente da mistura estar rica ou pobre, é o defeito da sonda que ela travou na voltagem baixa. É uma outra opinião. Como se fosse uma válvula termostática, se ela está aberta ou fechada, independente. A função dela em si. Teria que trocar. Esse é o mundo que nós vivemos. Teria que trocar e ver se está de boa. Outra opinião. É de lá.
Ó, manda a sonda aí. É, chegou a sonda. Botou a sonda, continua. Põe lá. Liga a chave. E reza para não acender. Pessoal, é o seguinte, a brincadeira, esse ensaio, essa brincadeira que eu estou fazendo com vocês, onde que eu estou querendo levar vocês? Eu estou querendo levar vocês no seguinte ponto. Eu preciso do scanner? Pô, sem o scanner eu não saberia isso. Eu preciso. Então, o scanner é uma ferramenta imprescindível. Mas ela não conserta o carro. Quem vai consertar o carro somos nós. Então, veja, se o carro, se isso daqui fosse uma pessoa com um problema, sei lá, um determinado órgão lá nos rins, sei lá o quê, e todos vocês fossem médicos, vocês teriam matado o cara. Porque um corta daqui, outro fala para tirar, né? Você falou para trocar. Teriam matado o cara. Vocês teriam perdido um tempo nesse carro danado, né? Levando vocês, pegando essa opinião de vocês, com exceção da sua opinião, que você estava indo bem, aí de repente eu não sei porquê, você se desviou do caminho, eu não sei porquê, você estava indo bem, aí de repente deu uma guinada para a direita, na sua opinião. Então veja, isso é o que acontece na nossa oficina. Eu gastei um tempo danado, fiz medições que eu não precisava fazer, troquei peça que eu não precisava trocar e não consertei o carro. Esse é o problema, gente. Então, ter o scanner não é tudo. Eu preciso conhecer. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiro, a sua opinião com relação à mistura pobre está absolutamente correta. Pobre ou rica. Então, eu sei se uma mistura está pobre ou rica de acordo com a tensão que a sonda lambda gera. A sonda lambda gera tensão. Gera tensão. Não entra tensão nela. A única tensão que entra nela é para o aquecedor, para ela poder trabalhar. Porque se ela não estiver aquecida, ela não trabalha. Então entra tensão nela para ela começar a trabalhar. Ela começando a trabalhar, ela vai gerar um nível de tensão, ou baixa ou alta. O que é baixo, o que é alto? Baixo é abaixo de 450 milivolts, quase meio volt. Tensão alta da sonda é acima de 450, chegando, beirando lá 1 volt, 900 milivolts, por aí assim. Então, abaixo de 450 milivolts é mistura pobre. O que é mistura pobre? Mistura pobre, cuidado com esse raciocínio. Mistura pobre é o resultado de uma combustão que sobrou muito oxigênio. Houve algum problema lá na frente, lá no motor, que eu não tive uma combustão completa, que não conseguiu queimar todo o oxigênio, sobrou oxigênio acima do permitido. Sobrou muito oxigênio, mistura pobre. Sobrou muito oxigênio por quê? Eu não sei o porquê. Eu precisaria pegar outros parâmetros para me interpretar. Sobrou muito oxigênio? A vela está certa? Não sei. O gape da vela está certa? Porque se eu deixar um gape fechado e esse motor está me pedindo 1 milímetro, estou exagerando aqui, né? Então era para ficar com 1 milímetro. Eu deixei com meio milímetro. O que eu estou tendo? Uma baixa tensão na vela. Baixa tensão, vai ter uma queima completa? Não. Vai sobrar o quê? Oxigênio e combustível. A sonda lambda conhece combustível? Não. Ela conhece oxigênio. Então vai gerar mistura pobre. Eu tenho que consertar isso, gente. A sonda está boa. Como que eu sei que ela está boa? Porque ela está me dizendo. Ela está me dizendo, ela está gerando tensão, não precisa nem medir ela. Vocês entenderam? Está gerando uma baixa tensão por conta de uma mistura pobre. Pode ser uma entrada de ar? Pode, sei lá. O cara foi lá colocar um coletor, né? Os coletores hoje, por exemplo, os coletores hoje não se usam mais, não se usa uma junta.
Então você imagina na hora que o cara colocar esse coletor e deu uma mordida aqui no O-ring. Eu tenho uma entrada de ar aqui. O que vai acontecer lá? Vai me acender a lâmpada do painel. Vai me dar um código de falha. A sonda está dizendo mistura pobre, ó. Está entrando ar aqui. Às vezes o parafuso em cima aí, ó. Tem uns que tem um parafuso que entra pra dentro. Fura. Ele vaza pra dentro. Entende? Então veja. O scanner não me consertou nada. O scanner me deu o caminho para mim interpretar. Agora eu tenho que ter o conhecimento. Sem o conhecimento eu não conserto. Vocês entenderam? Então, veja, tem um puta de um scanner. Olha, eu não estou nem usando o Napro. Eu comprei esse scanner aqui lá nos Estados Unidos, paguei, sei lá, $25 mil. O resultado é o mesmo, gente. O resultado é o mesmo. Vocês estão percebendo? Vocês estão entendendo? Então ali está dizendo baixa voltagem no circuito O2, sensor 1. Sensor 1 é o antes do catalisador. Sensor 2 é depois do catalisador. Para isso eu tinha que conhecer o seguinte. O que significa isto? O que significa isto? Isto e isto aqui, ó. Pensa o seguinte, gente. Quando saiu esse bendito padrão OBD, lá nos idos de 1980, e depois era o BD1, e depois ele foi passando por melhorias e tudo mais, se chegou lá, as montadoras mundiais, né, chegou no consenso, aonde eles queriam duas coisas. Um é controlar o meio ambiente, porque o veículo não pode poluir. Esse veículo ele é produzido para ser vendido, ele tem que ser homologado. Para ele ser homologado, ele não pode poluir. Então eu tenho que ter um controle monitorando esse motor o tempo inteirinho. Então, não poluir. Ponto 1. Ponto 2, eu tenho que ter uma velocidade, as montadoras falando, a minha rede de concessionários tem que ter uma velocidade de conserto ágil. Eu não posso ficar 2 dias, 3 dias em cima de um carro procurando defeito. Então, eu tenho que ter uma condição que me gere algum caminho para me ganhar tempo, para poder fazer o reparo, para me poder fazer o conserto. Então, o código de falha é isso daí, gente. É para vocês ganharem velocidade no conserto. Eu só ganho velocidade se eu interpretar. Se eu não interpretar, não sei. Esse outro aqui é o contrário. Baixa voltagem no circuito O2, sensor 2. Veja, o texto é o mesmo, só mudou o número 2 aqui, mudou o número do código, é claro, e mudou aqui, sensor 2, depois do catalisador. Só que aí tem um detalhe, depois do catalisador tem uma outra história que eu preciso conhecer quem? O catalisador. Por quê? Porque este cara aqui, esse sensor 2, qual o papel dele lá no carro? O papel dele é monitorar o funcionamento do catalisador, para saber se o catalisador está ok ou não. Aqui já não me interessa mais mistura. Aqui é o catalisador. Então, esses conhecimentos é que eu preciso conhecer, para me poder tirar um resultado positivo com o scanner e tirar proveito e fazer um diagnóstico mais assertivo possível, para evitar desperdício de comprar peça desnecessária, perder um tempo, 2, 3 dias, em cima de um defeito, né? Então veja, na combustão, o motor funcionando, por mais que eu calibre o motor, por mais que eu ajuste o motor, ainda esse motor, ele está me dando um nível de emissões um pouco alto entre o catalisador na parada. O que o catalisador faz? Ele vai receber nos gases do escapamento esses gases venenosos, passa pelo catalisador e ele vai passar, esses gases vão passar por um processo catalítico, ou seja, serão transformados em outros gases. É importante isso para o conjunto? É importante porque esse carro, esse veículo, esse motor, ele foi homologado de uma maneira que ele não poluísse. E eu tenho que ter algo que controle ele o tempo todinho para não poluir. Eu entro com a sonda. O que a sonda vai fazer? Ela só vai medir o quê? Ela só vai ela só vai reagir com o oxigênio do catalisador. Entenderam?
Aí ela está te dando uma amostragem. Agora, eu posso ter uma condição que o catalisador, por algum motivo, ele deixa de ter essa eficiência, principalmente da parte de ignição. A parte de ignição mata o catalisador. E com isso, então, os gases começam a subir. Entendeu? Aí ele gera um outro código, né? P0420, por exemplo, né? Baixa eficiência catalítica e por aí vai. Agora, voltando aqui para o código, né? Só rapidamente, né? Eu não quero perder muito tempo aqui, mas rapidamente dizer para vocês como que eu leio esse código de falha, né? Se bem que amanhã eu vou entrar em detalhes, mas aqui é só para dar uma pincelada, principalmente quem não vem amanhã no curso de diagnóstico, né? Então, veja bem, a primeira posição ali, a primeira letra, ela me dá uma informação sobre aonde está sendo gerado esse problema. A letra P significa powertrain, né? Powertrain é o conjunto motor e transmissão. A letra ainda eu não consegui definir se o problema vem do motor ou vem da transmissão. Esta posição aqui vai me definir. Esta posição aqui onde está o 1, ele vai me definir. 7, 8 e 9, por exemplo, é câmbio. Daí para baixo é motor. Então, esse aqui, por exemplo, esse código é um código que vem vindo lá do motor, não do câmbio. Né? Então, eu tenho lá, aquela letra, ela pode ser B, body é corpo é carroçaria, né? Onde estão plugados na carroçaria os seguintes subsistemas, que seria o airbag, o body computer, que é o computador de bordo, climatização, painel de instrumento e imobilizador. Ou seja, cada um desses é um módulo, concordam? Qualquer problema que venha dar aqui, o código vai começar com a letra B. Ok? Depois, o que eu tenho? Eu tenho a letra C, C de chassi. Então, no chassi eu tenho o subsistema. Quem são os subsistemas? ABS, direção assistida, freio eletrônico e suspensão eletrônica. Cada um desses é um módulo. Qualquer problema que der aqui vai começar com a letra C. Aí eu tenho a letra P, que é powertrain, né? Motor e transmissão. Qualquer problema aqui no motor ou na transmissão começa com a letra P e finalmente a letra U, que é da rede CAN. Então, problemas relacionados com a rede CAN vão começar com a letra U. Isso daqui é um padrão OBD. Ganhou? Vocês já viram que eu falando isso daqui já ganhou velocidade, né? E vai por aí afora, né? Então, eu vou pegar um outro exemplo aqui, um outro código. E vamos estourar ele, né? Então, ali eu tenho a primeira letra, como eu disse, pode ser B, C, P ou U. Ali no caso do exemplo, a letra P. O primeiro dígito, ele pode ser 0, 1, ou 2, ou 3. O 0 é um código genérico, que é o código 1 é do fabricante, ou seja, aquele específico, também como alguns costumam falar específico. O 2 é genérico e o 3 é genérico também. Então, o único aqui que vai chamar atenção é o 1, que é do fabricante. Amanhã eu explico isso daí. Ali na posição onde está o 0, né, do exemplo. Aí vem o segundo dígito, que no caso ali é o 3. 3 é um problema que é originado lá na ignição. Então ele começa no 0 e vai até o 9. 3, sistema de ignição ou falha de ignição. Ó, e vai por aí afora. 7, 8 ou 9, câmbio. Então por ali eu sei se o problema está no câmbio, vem do câmbio ou vem do motor. E finalmente os dois últimos dígitos. Os dois últimos dígitos se lê junto, não se lê separados, que é a descrição da falha. A falha, basicamente, ela pode ser classificada em 4 categorias. A primeira categoria é curto-circuito positivo, ou seja, aquele cabo, aquele fio que está saindo lá do módulo, que vai lá para o sensor, sei lá, o sensor de temperatura, que é um positivo, ele entrou em curto. Então gera um determinado dígito lá. Curto ou negativo, a mesma coisa. É um curto que foi produzido que saiu lá do módulo, pelo negativo.
É um circuito aberto, circuito interrompido, um curto-circuito. E, finalmente, plausibilidade. Plausibilidade, você já ouviu essa palavra, tem um código e depois do código tem o texto, e depois do texto está escrito sinal não plausível. Lembram? Já viram isso? O que significa? Que aquele valor que está sendo gerado não é plausível com a conta. O que é a conta? Basicamente é assim. Hoje, quando eu acelero o motor, eu piso no acelerador, eu estou acelerando esse motor? Pisei no acelerador. Estou acelerando esse motor? O acelerador abaixou. Estou acelerando esse motor? Não. No acelerador tem um potenciômetro. Esse potenciômetro fala com o módulo. Então ele diz para o módulo, o cara quer acelerar. Aí o módulo vai lá no corpo de borboleta e abre a borboleta. E injeta mais combustível. Então quem abre a borboleta não é mais o meu pé, quando tinha o cabo. Então é o motorzinho lá do corpo de borboleta. Então veja lá, eu acelerei. No momento que eu acelerei, a rotação subiu, outras coisas devem acontecer de uma maneira similar, de uma maneira compensada, ou seja, se eu acelerei, a rotação subiu, evidentemente que a variação no coletor, na pressão do coletor. O que mais que aconteceu? Acelerei, a rotação variou, o que mais que acontece? Aumenta o tempo de injeção. Oi? Aumenta o tempo de injeção do combustível. Tempo de injeção? Não, o tempo de injeção é comando. Estou falando de sensor. Hã? Ponto de ignição. Ponto de ignição? Deu um ponto de ignição fora do tempo, por algum motivo, sei lá. Então veja, não existe uma coerência nesses 3 dados que eu dei para vocês. Quando existe a coerência, não vai gerar código de falha. Quando não existe a coerência, gera o código de falha. Tá certo? O motor está frio, dei partida. Está numa temperatura ambiente. Daria 5 minutos, está a mesma temperatura? Não. Esse sinal é plausível ou não? Essa temperatura que ele está mostrando agora, por exemplo, não variou, é plausível ou não? Não. Então, isso é plausibilidade. Entenderam? Então, uma coisa aqui que chama muita atenção é isso daqui, ó. Controle de ajuste da mistura, o módulo que faz. Controle de ajuste da mistura, curto prazo e longo prazo. O que é curto prazo, o que é longo prazo? Bom, nós vamos ver tudo isso daqui amanhã, se Deus quiser. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu estou sem o carro aqui, então eu tenho um módulo de um determinado sistema, tem um simulador, você já deve ter ouvido falar ou conhece, tem um simulador que ele vai simular o funcionamento do módulo, tá certo? Eu vou induzir tensão nele, no módulo, e vou ligar o scanner para a gente poder fazer a leitura e dar umas navegadas aqui, uma navegada aqui pelo sistema.